Meus amados, essa semana nos nossos pequenos grupos, nós começamos uma série de estudo, um estudo chamado Passos para o Crescimento Espiritual. E quando a gente vai pensar em crescimento espiritual, tem algumas pessoas que elas eram espíritas, elas eram católicas, ou até mesmo nasceram no lar evangélico, e elas tomaram uma decisão um dia, mas elas tomaram a decisão. Elas nunca cresceram espiritualmente. E quando a gente não cresce espiritualmente, da mesma forma que nós não temos um desenvolvimento físico bom, começa a se atrofiar algumas questões na nossa vida e a gente começa a sofrer, apesar de crer em Cristo. Por isso, nessa noite eu quero falar com vocês, dar início a um estudo, e quando eu peguei esse estudo, lá no meu pequeno grupo, eu tenho um pequeno grupo, e lá no pequeno grupo eu disse, esse estudo aqui, ele pega valores e princípios que devem ser incorporados na nossa vida. Quando você não agrega valores e princípios na sua vida, você passa a ter apenas religiosidade. Sabe como é que é religiosidade? Ninguém que está aqui, que não agregue valor e princípio na sua vida, é diferente do católico que vai à missa, do espírita que vai no centro espírita. Você vem por religiosidade. E há uma diferença muito grande entre ser religioso e a outra coisa, e a diferença entre você ser um homem e uma mulher marcado por uma experiência de novo nascimento. João capítulo 3, versículo 1 em diante, mostra que um homem religioso como Nicodemos, sacerdote, que conhecia tudo sobre a lei, que conhecia tudo sobre a fé, mas ele tinha dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus. O texto sagrado diz que para não se expor como alguém que não sabia o que era, nem o que queria, ele vai na calada da noite ter com Jesus, e ali ele se assenta aos pés de Jesus e diz, bom mestre. E Jesus diz assim, por que você está me chamando de bom? Você não sabe que só há um que é bom, que é Deus? Você crê realmente que eu sou Deus? Nicodemos então tem uma nítida e fantástica visão diante de Jesus. Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa ir mais além da religião. Você precisa ir mais além do que as obrigações religiosas. Você tem que ir mais além do que a crença. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus desconstrói na cabeça de Nicodemos. Jesus vai com uma martelada no coração de Nicodemos. Jesus começa a dizer para ele, Nicodemos, você tem religião, mas você não tem experiência com Deus. Porque o que muda o homem não é a religião, o que muda o homem é a experiência pessoal dele com Deus. Queridos, olhe para mim o que eu quero dizer assim, quando você entrou nessa igreja, você entrou movido por uma necessidade, por uma dificuldade, e você apaixonou-se, mas o tempo foi passando, e você perdeu aquela alegria e aquela motivação, e se tornou um religioso, uma religiosa. E aí a sua vida começa a não ter sentido, a não ter propósito, e a gente começa a olhar para você e percebe que você está triste, e você culpa a razão da sua tristeza, a igreja, aos problemas, às pessoas, a falta de dinheiro, e esse não é o problema. O problema é a sua falta de relacionamento com Deus. Talvez a gente confunda relacionamento com Deus com relacionamento com a igreja. Olha o que eu quero dizer para você, o seu relacionamento com a igreja está ok, você está dizimando, você não está perdendo culto ou domingo, você não falta ao seu pequeno grupo, mas isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é algo que acontece lá no seu coração. É você sentir o pulsar e o vibrar da presença de Deus, te levando a sonhar com aquilo que Deus tem para você. Para você viver isso, você precisa crescer. E eu nessa noite quero falar sobre isso, passos para o crescimento espiritual.
E quando a gente não entender os passos para crescermos espiritualmente, nós vamos continuar sendo meninos e meninas que correm atrás do vento e de alguns agrados, e que ficam emburrados com Deus, porque Deus não deu o pirulito, porque Deus não deu o brinquedo que Ele tanto queria. E assim a gente age infantilmente, de forma, queridos, que nessa noite a gente começa a pensar o que é que realmente Deus quer para a nossa vida. Nada é mais importante do que o crescimento espiritual, do que crescer no relacionamento e no conhecimento de Deus. Nada pode ter, queridos, uma força maior no seu coração do que você questionar se esse Deus, Ele realmente é Deus na sua vida e no seu coração. Se esse Deus é realmente soberano no seu pensamento, se a sua relação com Deus é uma relação de dependência, se é uma relação afetiva, se é uma relação de intimidade, de estreito relacionamento, onde você pode dizer: eu conheço o meu Pai e eu sou conhecido por esse Pai. Eu amo quando eu estou diante do batismo de Jesus e que eu abro a Bíblia. Querido, como eu sonho com isso, e eu acho que é o sonho de todo crente, de todo membro que está aqui na igreja. Não é ser reconhecido pelo pastor Valmir, não é ser reconhecido pelo pastor Cleito, não é ser reconhecido pela liderança. Você não precisa ser bajulado por ninguém, você precisa ser ninado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que você precisa, porque Ele conhece o seu assentar e o seu levantar, Ele conhece o seu entrar e o seu sair. Deus conhece a palavra antes que chegue ao seu coração, querido. E você não pode colocar outro substituto. A relação que Deus quer ter com você é relação de carinho, é relação de pai e filho, é sonhar com o batismo de Jesus, Jesus dizendo agora, ouvindo do seu Pai dos céus: esse é o meu filho, em quem tenho alegria. Deus quer ter alegria na sua vida, querido. A sua tristeza, a sua frieza, o seu fracasso espiritual, é porque o seu coração está sem o riso de Deus. Deus precisa rir para você, mas você precisa deixar e desejar voltar a crescer na fé. Você nunca cresceu. Nada é mais importante do que o crescimento espiritual. E crescer espiritualmente é crescer no relacionamento com Deus. Crescer diante de Deus e não diante dos homens, isso é que importa. Por isso, queridos, nessa noite, Mateus capítulo 6, versículo 33, literalmente diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos ler juntos? Busquem. Seja franco, querido. Isso é uma meta no seu coração. Responda aí no seu interior: eu tenho separado um tempo para buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o teu entendimento. Eu tenho separado para viver intensamente a vontade e a presença de Deus na minha vida. Eu entendo que muitas coisas são boas e necessárias, mas nem todas são prioridades. Nós somos frívolos, supérfluos. Nós não sabemos nem como pedir a Deus. Por isso a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Ei, deixa eu dizer agora para você: a resposta de Deus ao seu pedido é não. Ele não vai lhe responder, Ele não vai lhe dar, porque nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Mas Deus nos ama tanto, que Ele diz literalmente para nós: busquem a minha presença, busquem o meu reino, que é a minha vontade, busquem a minha justiça. E se vocês fizerem isso como meta na vida e no coração de vocês, todas as outras coisas, mesmo as que vocês acham que não precisam, eu acrescentarei na vida de vocês. Deus, queridos,
nos desafia a pensarmos que nenhum projeto, deveria ser mais trabalhado do que o projeto pessoal de conhecer mais a Deus e de alcançar crescimento na vida espiritual. Esse era o seu projeto, é a sua meta. Você pode ter vários projetos, mas aquele que deve encabeçar a sua vida é o projeto de crescer de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus nosso Senhor, amém? É isso que Deus espera de mim e de você, que nós desejamos ardentemente sairmos da esfera de crianças que precisam tomar leitinho e comermos comidas sólidas para enfrentar os desafios da fé, pela fé, sem andarmos ancorados em quem quer que seja, porque nós sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Queridos, se nós não entendermos esses quesitos, você vai entender uma coisa, preste bem o que eu coloquei na tela para você. Pessoas espiritualmente infantis tendem a viver em conflitos consigo mesmas e, consequentemente, com todos que vivem à sua volta. Pessoas que não cresceram espiritualmente, elas não têm paz interior, e ela não quer deixar que ninguém tenha paz. Ela tumultua qualquer círculo, qualquer reunião, qualquer encontro, porque ela tem ausência de paz. Pessoas maduras espiritualmente são pessoas que investiram no seu crescimento espiritual. São pessoas que, consequentemente, são promotores da paz, porque elas vivem em paz. São pessoas que desejaram o reino de Deus, desejaram crescer, desejaram sonhar com a vontade de Deus. Oh, saudade apostólica que eu tenho de dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Poucos de nós, queridos, não queremos mais a vontade de Deus, nós queremos que Deus seja o nosso servo. Deus faça isso em nome de Jesus, Deus faça aquilo em nome de Jesus, mas nós não queremos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Queridos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E enquanto você não busca a vontade de Deus, você é apenas esse homem, essa mulher religiosa. Nós precisamos entender que para crescermos espiritualmente, nós precisamos dar alguns passos e seguir alguns princípios espirituais. O tempo não me permite falar de todos os passos, nem no pequeno grupo deu para você estudar todos os passos, que eu sei que não deu. Mas eu vou gastar os domingos para dizer a você que esses passos que você comentou lá no pequeno grupo, eles são imprescindíveis para que você deixe de ser menino espiritual e se torne um homem segundo o coração de Deus, amém? Esse é o objetivo de Deus. E o primeiro passo, querido, é aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer. Pastor, esquecer é difícil. Como é difícil esquecer, meu pastor. Sabe, queridos, eu gosto de uma passagem bíblica, pode soltar o próximo. E dentro, quando nós pensamos em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo nos dá um conselho maravilhoso. Ah, meus amados, como é bom ser apacentado pela palavra de Deus. Pena que ela está empoeirada e você nem sabe onde ela está mais. Pena que você colocou no celular a Bíblia, mas o WhatsApp e o Facebook não deixa você ler a Bíblia com o coração. Pena que quando você começa a ler a Bíblia no seu Android, no seu telemóvel, no seu celular, chame do que quiser, começa a dar um sono, aí você abre o WhatsApp, o sono vai embora e você passa 2 horas, 3 horas no WhatsApp, mas não consegue olhar o aparelho 30 minutos. E aí você está assim, raquítico, doente, frio espiritualmente.
Apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha a humildade fantástica do nosso apóstolo Paulo. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma meta, e oxalá nessa noite você saia com a meta paulina. Oxalá você saia daqui dizendo: eu não tenho alvo na minha vida espiritual, eu não tinha, mas agora eu vou ter. Oxalá queira Deus que você possa dizer como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque eu não sou museu para guardar tantas relíquias do passado. Eu não sou uma caixa de entulho para deixar tanta coisa entulhada na minha vida, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, porque é leve. Jesus não é o Deus do passado, Ele é o Senhor do presente da sua vida. Quem vive sobre as experiências religiosas do passado não cresce. Mas quem entende, queridos, literalmente, que você precisa aprender a esquecer as bênçãos do passado. Pastor, que teologia nova é essa? Bênção é bênção, mas tem gente que usa a bênção do passado para não receber a bênção do presente. Entenda, querido, não deixe que as bênçãos do passado impeçam você de receber as bênçãos do presente. Há tanta gente, queridos, que começa a se acomodar, se lembrar só do que foi. Não fique preso no passado e naquilo que você foi um dia. Renove a sua fé no Senhor, renove a sua fé na experiência com Deus, renove a sua fé no relacionamento diário com o Senhor. Sabe o que me faz lembrar isso? Quando Deus colocou o povo no caminho da terra prometida, Deus resolveu sustentar aquele povo no deserto e mandou maná do céu, mas Deus deu uma ordem para o povo: colham apenas o suficiente para este dia. O povo, pela incredulidade, desobedeceu a Deus e começou a guardar o maná, esconder. Até parece que aquele povo era brasileiro. No final da tarde, o maná começou a feder. Um mau cheiro tomou conta da tenda. E Moisés disse assim: povo incrédulo, Deus não falou que mandaria maná todos os dias? Que falta de fé! Sabe qual é a pior coisa na vida de um cristão como eu e você? É quando a gente acha que tudo que nós já recebemos ontem é suficiente e não estamos abertos a receber o que Deus tem para nós hoje. Deus não é um Deus que nos deixa cativos lá no passado. Ele é um Deus que renova a cada dia. É um Deus que se mobiliza na nossa vida. Nada mais impede, Deus, o nosso contínuo crescimento do que ficar preso àquilo que Deus nos deu ontem. Deus é um Deus que renova a nossa vida. Por isso, queridos, crescimento. O que impede o nosso crescimento é a ideia de que como está já é suficiente. Tem gente que se acomoda nisso. Ei, olhe para mim. Eu estou envelhecendo. E a minha alegria é que você está mais velho do que eu. Minha maior alegria ainda é quando eu olho um jovem e saber que ele vai chegar como eu estou. Mas uma coisa eu aprendi na Bíblia: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque o Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Jirê, o Deus que provê. E Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades emotivas. A razão de nós reclamarmos, murmurarmos e sermos incrédulos é que nós não investimos o nosso crescimento.
Nós precisamos entender, queridos, que Deus faz coisas novas na nossa vida. O que Ele quer nos dar é que precisamos saber que Ele tem porção diária de bênçãos para a nossa vida. Como eu memorizei no início da minha caminhada cristã, um jovenzinho de 17 para 18 anos, mas eu memorizei até hoje. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então quando as coisas estão difíceis, eu digo, eu sou um abençoado do Senhor. Ser abençoado do Senhor é ter e não ter. É saber, querido, que a excelência da grandeza da fé cristã é você priorizar o seu crescimento espiritual. E você cresce na luta, na batalha e na bonança. Você cresce na fartura e na escassez. Mas você cresce porque você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa em pedir a Ele. Você quer crescer, queridos? Não fique preso às bênçãos do passado, porque Deus tem novas bênçãos para a sua vida, por isso busque o Senhor. Aprenda a esquecer também os erros cometidos. Aprenda a esquecer. Tem gente que fica presa a lembranças amargas do passado, cativas a traumas, a dores, a complexos, a sentimentos de inferioridade, a ausência do pai, a ausência da mãe, aquilo que fizeram com você, o que você cometeu, o que você deixou de cometer. Você padece, chora e sofre, querendo se retratar ou se autopunir, com o sentimento de culpa. Isaías 43, versículo 25 diz que um próprio Deus fala assim conosco para nos confortar. Eu mesmo, olha que bacana, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida é saber que os pecados confessados, eles devem ser deixados para trás. Todos os pecados que um dia eu entreguei a Jesus, eu tenho certeza que a palavra do Senhor não mente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das palavras que Ele diz. E o Senhor diz, queridos, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados não vai prosperar. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Você nunca será uma pessoa feliz se não aceitar o perdão de Deus. Não se permita ser escravo ou refém das lembranças do passado, do sentimento de culpa. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, o maior seminário de cura interior é quando você acredita que o Deus dos céus lhe amou de tal maneira, que deu seu único filho para que você creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna, e que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, já lhe purificou de todo pecado. Você é um homem, uma mulher perdoado pelo sangue de Jesus. Não permita acusações do diabo, não permita sentimento de culpa, não permita se deleitar por um sentimento de remorso quando você deita na sua cama e se permite entrar num processo depressivo por sentimento de culpa, por não ter feito aquilo ou deixar de fazer isso. Eu mesmo sou o Deus que perdoa os vossos pecados por amor a mim. Isso, queridos, quando temos um sentimento de perdão dos pecados, não tem como sofrer de autoestima baixa. Por isso, Deus nos chama, e eu quero dizer para você que você não pode mudar o passado. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu presente. Você pode mudar o seu presente. Como, pastor? Ficando de pé,
e avançando para um futuro melhor, para o alvo de Deus para a sua vida. O problema é que você nunca vai saber qual é o alvo de Deus para a sua vida, enquanto você não buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Enquanto você estiver no orgulho e na pomposidade, na jactância, na vaidade, em todo sentimento ruim que afasta você da presença de Deus. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deus não vai se achegar a você, viu? Se você não se achegar a Ele. Por isso, queridos, você vai dizer: pastor, eu não sei como fazer. Eu quero dar só um conselho para você: aprenda a esquecer as bênçãos do passado e deseje novas bênçãos. Aprenda a esquecer os pecados que já foram perdoados. Mas hoje também, tome a decisão, deixe Deus transformar a sua incredulidade em fé. Permita Deus mudar o quadro espiritual da sua vida. Permita Deus mudar a história do seu relacionamento com Ele. Permita, meu amado irmão, ter Deus como Pai, e não apenas Deus soberano, do Senhor dos céus e da terra. Ele precisa ouvir de você: Abba, Pai, meu Pai. Você precisa entender. Talvez você tenha dificuldade de chamar Deus de Pai, porque você não teve pai na sua vida, porque o seu pai foi um carrasco, porque o seu pai foi terrível, ausente, omisso ou violento, e você tem dificuldade de chamar Deus de Pai, mas Ele é o seu Pai, e Ele quer você de volta. Ele não quer que você seja religioso, Ele não quer que você seja devoto, Ele quer que você seja o filho amado, em quem Ele tem prazer e alegria. Se você está se sentindo órfão, é porque você espera se reconciliar com Deus, mas Ele já estabeleceu o plano dEle para reconciliar-se com você. Com fé, vencemos todas as lutas e desafios da vida, querido. Com fé. Com fé, nós agradamos a Deus. Com fé, Ele se aproxima de nós, pois Ele não se agrada de incrédulos, Ele se agrada de pessoas que têm fé. Pessoas sem fé são pessoas que se movem pela incredulidade. Eu preciso dizer isso para você. Talvez você esteja aqui sentado nessa cadeira como um religioso, mas Deus quer que você use a sua fé para alavancar a sua vida. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. É uma questão de dar a direção da sua vida a Deus. É uma questão de você entregar sem reservas a sua alma, o seu coração e tudo que você tem nas mãos dEle. Por isso, meus amados, Ele se agrada de homens e mulheres que exercem fé. Hebreus 10, 38 e 11, 6 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Vamos dizer juntos? Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela Land Rover. É isso? O meu justo viverá pela Mega Sena. O meu justo viverá pelo dinheiro. O meu justo viverá pela mansão. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu amado, Deus nos convida pela fé a receber Jesus em nosso coração. E a minha pergunta a você nessa noite é: você realmente já tomou uma decisão de fé? Não, eu aceitei Jesus, já fui até batizado pelo Senhor. Eu não perguntei, isso foi um cartão para entrar para a igreja. Eu estou perguntando se por fé Ele tem sido Deus da sua vida e na sua casa. Talvez o seu problema seja exatamente esse. É que você está confundindo religiosidade com espiritualidade. Religiosidade é entrar na igreja, espiritualidade é ter relacionamento com Deus.
é confiar nele, viver para ele e saber que sem ele nós vivemos uma complexidade de vida, quando a vida é simples e bela para ser vivida com intensidade. Eu quero lhe desafiar nessa noite. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Meu amigo, eu não sei se você é membro dessa igreja. Eu não sei se você é membro de outra igreja qualquer. Eu não sei se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você se diz ateu. Eu não sei se você é um crente desviado, afastado da fé. Mas eu quero dizer que você precisa crescer. E para você crescer, você precisa aprender a esquecer. Você precisa aprender a esquecer daquilo que você foi, daquilo que você recebeu no passado, e está aberto às bênçãos de Deus hoje. Você precisa aprender a esquecer, literalmente, os pecados que foram cometidos contra você e por você. Você precisa tomar posse do Deus que é juiz e decidiu não lhe sentenciar a condenação eterna. Ele decidiu lhe perdoar, te amar e te acolher. E nessa noite é um dia de reconciliação. Você parou de crescer. Você ainda é um bebê espiritual. Uma bebê espiritualmente. Um menininho, uma menininha que está fazendo pirraça com Deus, que está de birra com o Senhor. Você precisa voltar a crescer e se tornar o que Deus idealizou para você. Hoje, eu quero lhe convidar a tomar uma decisão diante dele, de que você quer crescer espiritualmente, e que você quer que ele seja Senhor e Salvador da sua fé. Você precisa crescer. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a você. Por isso, enquanto a equipe de louvor está cantando em meia voz, eu realmente quero desafiar você a sair do seu lugar e vir orar aqui comigo na frente, dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu já recebi Jesus, mas o Senhor me fez ver nessa noite que eu não cresci espiritualmente e que eu preciso crescer, e eu estou precisando de tudo isso aí. Não importa quem vai olhar para mim ou o que vão pensar de mim, eu quero crescer. E eu quero me apresentar de Deus numa atitude de fé, aqui na frente, de joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero crescer. Eu quero crescer. Gostaria de chamar você daqui à frente, chamando Deus de Pai e deixando que a paternidade de Deus alcance a sua vida. Eu quero me ajoelhar com você aqui na frente e dizer: eu também quero crescer. E nós vamos orar ao nosso Pai. Saia do seu lugar e nós vamos orar juntos. Talvez falte no seu coração alegria de voltar a viver a vida cristã em paz. Talvez você precise voltar, dizer: Senhor, eu não tenho orado mais, eu não choro pelos meus pecados, eu não choro pelos pecados da minha família, eu não tenho lido a Bíblia, Senhor. Mas eu sou líder na igreja, mas eu não leio a Bíblia.
Eu não oro nem por mim, nem pela minha casa. Tudo está mal. E eu estou culpando todo mundo. Mas nessa noite, Senhor, eu preciso me sentir amado e amada pelo Senhor. Eu preciso voltar a crescer, porque a minha vida espiritual estagnou, Senhor. Minha vida espiritual parou. Eu não me envolvo nada com a igreja. Eu me tornei um crítico da igreja. Eu me tornei um crítico da liderança. Eu acho que tudo na igreja está errado. Mas nessa noite eu decidi que eu não quero ser um menino espiritual. Eu tenho sido infantil espiritualmente. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Mas eu quero, Senhor. E eu estou aqui à frente, pedindo que o Senhor traga de volta tudo aquilo que foi roubado do meu coração. Eu vou te chamar de Pai. Eu quero voltar a sorrir e te amar, e ser uma árvore frutífera diante de Deus e dos homens. Pai eterno, mude a história das nossas vidas, Senhor. Não permita que as sombras das trevas venham invadir, ó Deus, um território que foi destinado para ser abençoado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos tira do ostracismo, nos tira da posição de estarmos ensimesmados, carrancudos, encruados e num processo estagnado. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos voltar a crescer. Nós queremos voltar a ter o prazer, Deus, de estar com a Tua Palavra. Ó Deus, nós queremos ter a alegria de sermos libertos, de sermos salvos, de vivermos na Tua presença, ó Deus. E eu e os Teus filhos estamos aqui de joelho na Tua presença nesta hora, dizendo: Senhor, Tu és o nosso Pai. Pai, coloca novas vestes na vida dos Teus filhos, da mesma forma que fizeste com o filho pródigo. Da mesma forma, Deus, que o Senhor deu vestes novas, deu um anel novo, deu sandálias novas. Nós queremos isso, ó Deus. Oh, meu Pai, eis-me aqui, eis-nos aqui. E Tu és nosso Pai, Pai que estás nos céus, e Pai que nos recebe como filhos especiais. Nós consagramos, ó Deus, ao Senhor mais uma vez as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É o poder Tua, é a glória para sempre. Vamos ficar em pé todos nós, cantemos juntos. Teu é o poder Tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder Tua, é a glória para sempre. Retificando, irmãos, amanhã é 7 horas da manhã a inscrição para o Haggai, e lá no final da tenda a inscrição para os cursos e para o face a face. Deus abençoe e que Ele derrame a sua graça sobre nós. Cumprimente os irmãos, falem uns com os outros, aproveite para conhecer alguém novo.